Eu acredito, baseado em toda a construção que a gente faz, histórica, de fonte, de subsídio, que a primeira expectativa da Rússia é que a incursão, dada a superioridade em relação ao poder dissuasório, levasse a uma negociação que permitisse, pelo menos, a incorporação destas áreas, se não como parte da Federação Russa, mas pelo menos como entes independentes. Fato é que a OTAN apostou pesado, a OTAN segue apostando pesado e a Rússia também aumenta seus lances. O que, para nós aqui, como réis espectadores, a uma distância muito grande, nos coloca numa posição, primeiro, efetivamente, né, de impossibilidade de alterar os rumos dessa situação toda. Nós aqui analisamos, nós aqui avaliamos, não temos condição nenhuma de alterar os fatos de um conflito, de uma monta como essa. O que me parece é que a situação agora tem dois grandes problemas, dois grandes entraves. Primeiro, que ambas as partes aumentaram suas apostas. Depois, você não tem uma organização multilateral fiável. Você não tem uma organização multilateral cuja organização pudesse gozar de crédito com ambas as partes. Você tem a quebra da ONU, sob o ponto de vista de que hoje ela não representa mais o que, se em algum momento representou. A ideia de que possa ser ela e suas instituições, dentro do seu guarda-chuva, capaz de negociar, capaz de levar algum tipo de arbitragem a uma situação prática, a ONU está quebrada. A ONU está quebrada, está desacreditada e claramente parece pender para um lado. Parece que existem forças, sob o ponto de vista do financiamento, sob o ponto de vista de uma série de situações, que tem uma ascensão tal sobre a ONU que desacredita a ação da ONU e de suas instituições, OPAC, Agência Internacional de Energia Atômica, Organização Mundial de Saúde e outras que tais, né? Sob o ponto de vista de que todos os estados que participam da organização multilateral digam, eu tenho um problema, vamos chamar o juiz. Tá? Quem é o juiz? É a ONU. A ONU não está fazendo mais esse papel. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, você tem duas partes dispostas a escalar, duas partes acreditando na sua respectiva capacidade de impor o seu desejo a uma situação e não tem árbitro. O árbitro, de alguma forma, está desacreditado. Né? Ele não tem capacidade, até pela própria Constituição, o modal de Constituição do Conselho de Segurança. Você tem 5 países, dentre eles a própria Rússia, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, também a China e a França, que têm poder de veto no aspecto de fazer cumprir pela força a resolução imposta ali. Aliás, seria impossível imaginar que uma resolução pudesse ser imposta pela força quando você tem do outro lado uma potência nuclear. Tá? Então, está escalando, não existem partes dispostas a fazer concessão, porque não há um tal elemento chamado bom senso? Porque você não tem árbitro. Você não tem árbitro. Você tem, vamos colocar em termos práticos, você tem a França muito propensa e partícipe da aliança, da OTAN, da União Europeia, vinculada aos interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e você tem a China hoje cada vez mais, e eu diria que o componente China é um componente fora do componente dos BRICS, e eu já explico para vocês por quê, muito inclinada a adotar uma medida, uma atitude de solidariedade em relação à Federação Russa. Só porque a Rússia tem muito gás barato, muito petróleo barato, muito minério barato para atender o mercado chinês, não acredito nisso. Eu acredito que a China, desde o primeiro momento, compreende que a tentativa de enfraquecimento da indústria alemã, a tentativa de controle político da Rússia, são tentativas de escalar contra a própria China. Porque no momento que você não tem o anteparo de uma Europa forte com uma Alemanha, com uma indústria potente, que você não tem uma Rússia cuja soberania esteja administrada sob a égide dos interesses da soberania nacional russa, você pode, efetivamente, encontrar a possibilidade de enfrentar uma China sem aliados, sem uma estrutura que lhe assegure poder fazer frente a essa máquina avassaladora que partiria desde a propaganda até as operações militares, operações de sabotagem, de inteligência instadas a partir do Ocidente. Então, a China está claramente vinculada e próxima ao interesse da Rússia, por, inclusive, compreender que seria a próxima dentro desta ótica de que alguma situação contra a Rússia pudesse ser exitosa. Esse é um ponto. O ponto que coloca a questão dos BRICS, que tem deixado, inclusive, de ser suscitada, né? Esta máquina oligopolista, essa máquina de guerra do Ocidente, de um modo geral, vamos entender assim, ela tem tentáculos em muitos lugares do mundo.
Então, não há uma posição tão clara da Índia. Quando eu estou falando na questão do BRICS, há algum tempo a gente não está ouvindo muito essa questão. A parte ainda está comprando muito petróleo da Rússia, provavelmente refinando e reexportando esses produtos aí acabados. Existem muitos interesses dos grupos ligados à OTAN dentro da Índia. E a Índia tem uma posição em relação, inclusive, ao Belt and Road, inclusive às novas rotas da seda, que é, de alguma forma, independente da posição chinesa. A parte de eles terem muitos pontos de convergência, a parte de eles também terem disputas fronteiriças, a parte de eles terem um histórico de algum grau de hostilidade, derivado, inclusive, de situações mal ajustadas por ocasião do reino ali do Império Britânico. A Índia tem interesses próprios. O Irã tem interesses próprios. Há um processo hoje que tenta promover uma profunda instabilidade dentro do Irã, utilizando de um componente que claramente foi instado a partir da agressão do Azerbaijão em 2020 contra a República do Nagorno-Karabakh. O protesto no Irã, que começou contra a morte de uma garota, teoricamente, segundo a mídia ocidental, porque ela não estava usando adequadamente o hijab, passa hoje a ser um protesto de característica secessionista, de componente étnico turco-azeri contra o governo de Teherã. Então, quer dizer, não é mais pela democracia, não. Agora eles estão usando outro expediente na promoção dessa primavera, que é a tentativa de instar a população turca do Azerbaijão contra a estrutura de poder capitaneada por Teherã. Eles vão ter muita dificuldade. O Irã tem um segmento bastante preparado no que diz respeito aos aspectos de informação, de inteligência, mas é como uma operação diversionista, que coloca, talvez, hoje o Irã empenhado, né, no cessar desse tipo de operação. E essa operação é patrocinada também pela Turquia, porque o próprio Erdogan, em mais de uma oportunidade, participou de eventos nos quais fala sobre a região de Tabriz, onde esses protestos estão mais quentes hoje, sob o ponto de vista do seu passado turco. Então, tentaram no Kurdistão. A garota parece que era de origem curda. Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se a polícia realmente foi responsável, se foi uma situação plantada, se foi uma false flag, se a garota foi vítima de quem hoje diz que a defende. Eu não sei. Eu não posso fazer acusações levianas, eu não sou perito. O que eu posso aventar são possibilidades, tá? Agora, o que começa numa tentativa de levar a região curda do Irã contra Teherã, hoje está totalmente focado em Shiraz, em Tabriz, principalmente em Tabriz. E se você pegar os gritos, eu tenho postado alguma coisa no meu canal do Telegram, se você pegar os gritos, os slogans, os gritos de guerra da população que está, teoricamente, espontaneamente nas ruas, essa população está falando sobre a característica turca de Tabriz. E já faz demandas secessionistas. Então, é toda uma história muito bem construída. Essa história está sendo construída com o interesse de preservar este aspecto. Quando a gente fala de unipolaridade, a gente não fala só sobre o aspecto dos Estados nacionais, nós estamos falando sobre unipolaridade em relação à manutenção de interesses oligopolistas e, de alguma forma, acaba sendo também uma guerra cultural. Por que uma guerra cultural? Quer dizer, você pode ir a gênese do processo é de guerra cultural. Por quê? Porque você tem a tentativa de manutenção de um mundo com uma característica que parecia claramente se impor ao cabo da União Soviética contra um mundo que tem aí uma série de países no meio e no Extremo Oriente que tem características culturais, características históricas, aspectos milenares constitutivos, inclusive a nível étnico, a nível religioso, que se contrapõem aos valores que estão sendo defendidos por essa ordem hegemônica. Isso também está sendo jogado agora. E não apenas na disputa entre Estados nacionais, mas por disputas que são instadas dentro de Estados nacionais com o objetivo de enfraquecê-los. Porque senão o que é a divisão do leste e do oeste da Ucrânia? Onde você tem o oeste muito vinculado desde o Maidan aos costumes da Europa e o leste, de alguma forma, ainda preservando alguma tradição étnica russa e, inclusive, um certo liame com as questões relativas ao que foi o período soviético, né? Isso é desde costumes, hábitos, enfim, é uma série